Descobri que meu marido pastor me traía com a cantora da igreja. E quando vocês souberem como eu descobri e qual foi minha vingança, bem, vocês vão entender porque eu digo que foi épica. Mas antes de eu contar essa história que mudou minha vida para sempre, me digam aí nos comentários, de qual cidade vocês estão me acompanhando hoje? Adoro saber de onde vêm as pessoas que compartilham comigo esses momentos. Meu nome é Beatriz, tenho 52 anos e durante 18 anos da minha vida acreditei estar vivendo um conto de fadas. Hoje, aos 52, posso dizer que às vezes os contos de fadas se revelam pesadelos, mas também que somos muito mais fortes do que imaginamos. E se vocês ficarem comigo até o final dessa história, vão descobrir como uma mulher de 50 anos pode transformar a maior traição da sua vida na maior lição de dignidade e força. Imaginem a seguinte cena: uma terça-feira de março, 6h30 da manhã. Eu acordo e meu marido já não está na cama. Escuto o chuveiro ligado e penso, que estranho, ele nunca acorda tão cedo. Quando desço para fazer o café, vejo o celular dele esquecido na mesa da cozinha. Naquele momento, eu não sabia que aquele aparelho preto e simples ia revelar 18 meses de mentiras, traições e uma dupla vida que eu jamais imaginaria. Mas vocês querem saber o que mais me chocou? Não foram as mensagens apaixonadas que ele trocava com ela, não foram as fotos íntimas. Foi descobrir onde eles se encontravam e quando começou essa história. Mas calma, vamos por partes, porque essa história tem reviravoltas que nem eu conseguia imaginar. Antes de contar como descobri tudo, preciso que vocês me conheçam um pouco melhor. Sou Beatriz, como disse, casada há 18 anos com Roberto, que é pastor da nossa comunidade evangélica aqui em Ribeirão Preto. Temos 2 filhos, Marina, de 16 anos, e Gabriel, de 14. Durante todos esses anos, sempre fui a esposa dedicada, aquela que estava ao lado dele em cada culto, em cada evento da igreja, em cada momento importante da nossa comunidade. Roberto sempre foi um homem admirado. Sabe aqueles pastores que todo mundo olha e pensa, que homem de Deus, que família abençoada? Era exatamente isso. Ele pregava sobre fidelidade, sobre o amor no casamento, sobre honra e integridade. Eu me senti orgulhosa ao lado dele. Realmente acreditava que tinha sido abençoada com um marido íntegro e uma família sólida. Nossa rotina era previsível, mas confortável. Ele acordava às 7, tomávamos café juntos, ele ia para a igreja para os afazeres administrativos e eu cuidava da casa e dos meninos. Às terças e quintas, ele tinha reuniões com a liderança. Aos domingos, claro, era dia de culto. Uma vida simples, mas que eu pensava ser genuína. Mas vocês sabem como é. Às vezes a vida nos prepara surpresas que nunca esperamos. E essa surpresa chegou na forma de Juliana, a nova cantora da nossa igreja. Juliana chegou à nossa comunidade há 2 anos. Uma mulher bonita, de 34 anos, casada com um Marcos, que também frequentava a nossa igreja e tocava guitarra no grupo de louvor. Ela tinha uma voz linda, realmente um dom. Quando Roberto convidou ela para ser a cantora oficial dos cultos, eu fiquei feliz. Pensava, que bom, nossa igreja está crescendo, estamos recebendo pessoas talentosas. O que eu não percebi, ou melhor, o que eu escolhi não perceber, foram os pequenos sinais que começaram a aparecer. Roberto começou a chegar em casa mais tarde das reuniões. Dizia que estava conversando com a liderança sobre projetos da igreja. Começou a usar o celular com mais frequência, sempre virado para baixo na mesa. Quando tocava, ele saía de perto de mim para atender. Mas vocês sabem como é quando a gente confia plenamente em alguém? A gente arranja explicações para tudo. Ele está trabalhando mais pela igreja, está com mais responsabilidades. É normal um pastor ter muitas ligações. Eu justificava tudo, porque simplesmente não conseguia conceber que Roberto pudesse me trair. Um pastor, meu marido há 18 anos, pai dos meus filhos. Agora vem a parte que vocês não vão acreditar, e que foi o primeiro sinal real de que algo estava errado. Isso aconteceu 3 meses antes de eu descobrir a verdade completa.
Era uma sexta-feira e eu estava na cozinha preparando o jantar quando o Roberto chegou em casa com um perfume diferente. Não era o perfume dele, era um perfume feminino, doce, floral. Quando ele me deu um beijo de oi, eu senti o cheiro claramente. Perguntei: "Que perfume é esse?" Ele ficou vermelho na hora e disse: "Ah, deve ser da Dona Maria. Ela me deu um abraço hoje quando eu fui visitar ela no hospital." Dona Maria tem 78 anos, gente. Vocês acham que ela usa um perfume jovem e sedutor? Mas eu engoli essa explicação, como uma tonta. O segundo sinal veio 2 semanas depois. Roberto começou a ir à ginástica. Isso mesmo, aos 45 anos, depois de 18 anos de casamento, ele decidiu que queria cuidar melhor do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Comprou roupas de ginástica, tênis novos e começou a ir 3 vezes por semana. Chegava suado, cansado, contando sobre os exercícios que tinha feito. Eu até achei bonito no início. Pensava, que bom que ele está se cuidando. Mas depois de algumas semanas, notei que ele estava realmente mais definido, mais vaidoso. Começou a usar cremes no rosto, a cuidar mais do cabelo. Para uma mulher de 50 anos, que estava casada há quase 18 décadas, ver o marido de repente se cuidando tanto foi estranho. Mas o que realmente deveria ter me alertado foi a mudança no nosso relacionamento íntimo. Roberto, que já era carinhoso comigo, começou a ficar distante. Nossas conversas ficaram superficiais. Ele estava sempre cansado, sempre com a cabeça em outro lugar. Na cama, então... Bem, vocês podem imaginar. De repente, o homem que dividia tudo comigo havia se tornado um estranho. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber para entender como eu estava cega. Juliana e o Marcos, o marido dela, começaram a frequentar nossa casa. Isso mesmo, eles vinham jantar conosco, participavam dos nossos churrascos de domingo. Juliana até ajudava a arrumar a mesa e lavar a louça. Ela era simpática comigo, conversava com os meninos, parecia genuinamente interessada na nossa família. Imaginem a cena. Eu cozinhando para a amante do meu marido, servindo jantar para ela na minha mesa, enquanto ela sorria para mim e me chamava de irmã em Cristo. E Roberto conversava normalmente com o Marcos, discutiam futebol, falavam sobre igreja, como se nada tivesse acontecendo. Que frieza, que capacidade de fingir. Mas eu ainda não sabia de nada. Ainda acreditava que éramos uma família feliz, que Juliana e Marcos eram um casal amigo, que Roberto era um marido fiel e pastor íntegro que eu pensava conhecer. E aí, chegou aquela terça-feira de março, o dia que mudou tudo. O dia que o telefone esquecido na mesa da cozinha revelou 18 meses de mentiras. Mas vocês querem saber qual foi a primeira mensagem que eu vi? Vocês querem saber onde eles se encontravam? E, principalmente, vocês querem descobrir como eu transformei essa descoberta devastadora na maior vingança da minha vida? Porque eu garanto para vocês, quando uma mulher de 50 anos descobre que foi enganada por 18 meses, ela não faz escândalo, ela não chora, ela não se desespera. Ela planeja. E o meu plano... o meu plano foi perfeito. Mas para vocês entenderem a dimensão da minha vingança, primeiro precisam conhecer todos os detalhes da traição. Precisam sentir o que eu senti quando descobri não apenas que Roberto me traía, mas como ele me traía, onde ele me traía e, principalmente, há quanto tempo eu era feita de idiota na minha própria casa. Então vamos àquela terça-feira que mudou tudo. Roberto estava no banho e eu estava na cozinha preparando o café da manhã quando vi o celular dele piscando na mesa. Uma mensagem havia chegado. Eu sempre respeitei a privacidade dele. Afinal, um pastor recebe muitas mensagens de pessoas da igreja pedindo oração, conselho, ajuda. Nunca tive motivo para desconfiar. Mas desta vez foi diferente. O aparelho continuou piscando, mais mensagens chegavam. E então eu vi o nome na tela. Ju, meu amor. Ju, meu amor. Gente, vocês conseguem imaginar o choque? Meu coração parou por alguns segundos. Pensei, não pode ser o que eu estou pensando. Deve ser alguma Juliane da igreja, alguma senhora. E ele deve ter salvo assim carinhosamente.
Mas quando eu peguei o telefone e vi a mensagem na prévia: "Bom dia, meu príncipe. Sonhei com você a noite toda. Mal posso esperar para te ver hoje à tarde." Gente, eu tive que sentar. Minhas pernas ficaram bambas. O chuveiro ainda estava ligado. Roberto ainda estava cantando lá em cima. Sim, ele cantava no banho, sempre cantou hinos. E eu ali, segurando a prova de que minha vida era uma mentira. Mas vocês sabem o que uma mulher experiente faz nessa situação? Ela não grita, ela não corre para confrontar, ela investiga. Porque eu precisava ter certeza, eu precisava saber a extensão daquela traição. Então, com as mãos tremendo, eu desbloqueei o celular. A senha? Nossa data de casamento. Que ironia, não é? O que eu vi nas mensagens entre eles me deixou nauseada. Não eram apenas mensagens carinhosas, eram conversas de um casal apaixonado. Ele chamava ela de princesa, meu amor, minha vida. Ela chamava ele de meu príncipe, amor da minha vida, meu homem. Eles falavam sobre saudades, sobre encontros, sobre planos futuros. E o pior, eles falavam sobre mim. Isso mesmo, sobre mim. Eu li mensagens onde Roberto dizia que a situação em casa estava difícil, que eu estava mais distante ultimamente. Mentira descarada, porque quem estava distante era ele. Juliana respondia dizendo que entendia a posição dele, que sabia que ele precisava manter as aparências por causa da igreja, mas que logo eles estariam juntos de verdade. Vocês querem saber onde eles se encontravam? No escritório da igreja. Isso mesmo, no local sagrado onde ele atendia fiéis, onde aconselhava casais com problemas no casamento, onde orava pelas famílias da comunidade. Eles se encontravam lá nas tardes de terça e quinta, exatamente os dias que ele dizia ter reuniões com a liderança. E tem mais. Nos fins de semana, quando eu achava que ele estava fazendo visitas pastorais, ele estava com ela em um motel na rodovia. Um motel. Meu marido pastor, que pregava sobre santidade e pureza, se encontrava com a amante em um motel barato na estrada. A hipocrisia era tanta que eu nem conseguia processar. Mas o que mais me chocou foi descobrir há quanto tempo isso acontecia. As mensagens mais antigas que encontrei eram de setembro do ano anterior. Setembro! Ou seja, há mais de 6 meses Roberto me traía. E eu, como uma idiota, preparava jantar para ele e para a amante na minha mesa. Quantas vezes Juliana esteve na minha casa sabendo que estava dormindo com meu marido? Quantas vezes ela me abraçou, me chamou de irmã, me elogiou enquanto planejava encontros secretos com Roberto? E o Marcos? Coitado do Marcos. Enquanto tocava guitarra no louvor dominical ao lado do homem que traía sua esposa, ele não fazia ideia de nada. Vi mensagens onde Roberto e Juliana falavam sobre como Marcos era ingênuo e como era fácil enganá-lo. Que falta de caráter dos dois. Quando o chuveiro parou de correr, eu rapidamente voltei o celular para a mesa exatamente como estava. Roberto desceu para tomar café, me deu um beijo no rosto, aquele mesmo beijo que ele dava todos os dias, e perguntou como eu tinha dormido. Eu respondi que estava tudo bem, servi o café dele, dei tchau como sempre fazia, mas por dentro eu estava destruída. Vocês imaginam o que é descobrir que sua vida inteira é uma mentira e ter que fingir normalidade? Que é sorrir para a pessoa que está te traindo há meses e agir como se nada tivesse acontecido? Foi o dia mais difícil da minha vida até aquele momento. Roberto saiu para a igreja como sempre, mas desta vez eu sabia que ele não ia apenas trabalhar. Sabia que às 14 horas ele estaria encontrando com Juliana no escritório pastoral. Sabia que eles iam se beijar, se abraçar, fazer planos para o próximo encontro, enquanto eu ficava em casa cuidando dos nossos filhos. Os meninos foram para a escola e eu fiquei sozinha com aquele conhecimento terrível. Chorei muito naquela manhã. Chorei pela ingenuidade, pela confiança que depositei em Roberto, pela família que pensei ter, pelo casamento que achei ser sólido. Mas depois de chorar, fiz algo que mudaria tudo. Comecei a planejar. Porque vocês precisam entender uma coisa. Mulher de 50 anos não é mais aquela menina de 20 que vai fazer escândalo, gritar, quebrar tudo. A gente aprende a ser estratégica. E eu percebi que tinha uma vantagem. Eles não sabiam que eu sabia. Roberto continuaria fingindo ser o marido perfeito, Juliana continuaria fingindo ser minha amiga. E eu poderia usar isso a meu favor. Nos dias seguintes comecei a observar tudo com outros olhos. Cada gesto de Roberto, cada palavra, cada atitude. E descobri tantos detalhes que havia perdido, como ele sempre verificava o celular antes de dormir, como tomava banho assim que chegava dos encontros de liderança, como estava mais carinhoso comigo depois desses encontros, provavelmente por culpa. E Juliana, no domingo seguinte à minha descoberta, estava lá, cantando no louvor como se fosse a pessoa mais santa do mundo. Quando me viu, veio me cumprimentar com aquele sorriso falso. "Oi, irmã Beatriz, como você está?"
Que blusa linda! Eu respondia educadamente, mas por dentro pensava: sou hipócrita, você estava com meu marido ontem à tarde. Foi nesse domingo que tomei uma decisão. Eu não ia apenas confrontá-los. Isso seria muito simples, muito comum. Roberto poderia negar, inventar desculpas, dizer que eu estava louca. Juliana poderia fazer a mesma coisa. Eu precisava de provas irrefutáveis. E, principalmente, eu queria que toda a igreja soubesse que tipo de pastor eles tinham, que tipo de cantor estava dirigindo os louvores. Então comecei minha investigação silenciosa. Toda terça e quinta, quando Roberto saía para os encontros, eu ia até a igreja, ficava estacionada do outro lado da rua, onde não me podiam ver, e observava. E confirmei. Juliana chegava sempre 15 minutos depois dele. Entravam pela porta das costas, que dava direto para o escritório pastoral. Ficavam lá por 2 horas e depois saíam separadamente. Roberto saía primeiro, Juliana esperava mais 10 minutos para sair. Um dia eu vi os dois saindo juntos do escritório. Ela passou a mão no rosto dele, arrumou a camisa. Ele segurou a mão dela e disse alguma coisa que a fez sorrir. Foi nojento ver aquela intimidade, aquela cumplicidade, principalmente sabendo que minutos depois, Roberto chegaria em casa e me daria um beijo dizendo que a reunião foi boa e que estava cansado de tanto conversar com a liderança. Mas eu ainda precisava de mais provas, porque confrontar um pastor por traição não é brincadeira, principalmente quando a amante também é casada e membro da igreja. Eu sabia que se não tivesse provas sólidas, eles poderiam inventar qualquer história, e no final eu seria vista como a esposa desequilibrada, ciumenta, que estava inventando coisas. Então tive uma ideia. Roberto sempre deixava o celular carregando na cozinha durante a noite. Comecei a acordar mais cedo e verificar as mensagens novas. Fotografei várias conversas com o meu próprio celular. Conversas onde eles marcavam encontros, onde falavam sobre sentimentos, onde planejavam momentos íntimos. Guardei tudo em uma pasta secreta no meu telefone. E descobri mais coisas. Por exemplo, que Roberto havia comprado um chip pré-pago para se comunicar com Juliana nos fins de semana. Encontrei a nota fiscal escondida na carteira dele. Descobri que ele tinha aberto uma conta em um banco diferente, onde depositava dinheiro para os encontros deles. Encontrei extratos mostrando pagamentos de motel, restaurantes, até presentes que ele comprava para ela. O presente foi a gota d'água, um colar de prata com um pendente de coração. Custou R$280. Gente, há anos Roberto não me dava nenhum presente no Dia das Mães, dizendo que o dinheiro da igreja era apertado, e ele gastou quase R$300 em um colar para amante. Foi aí que decidi que minha vingança não seria apenas confrontá-los. Seria muito maior que isso. Seria uma vingança que eles jamais esqueceriam, que toda a igreja lembraria, que serviria de exemplo para qualquer um que pensasse em fazer o mesmo. Mas para isso, eu precisava escolher o momento certo, o local certo e, principalmente, eu precisava ter coragem. Por quê? Vocês precisam entender uma coisa. Mulher de 50 anos não é mais aquela menina de 20 que vai fazer escândalo, gritar, quebrar tudo. A gente aprende a ser estratégica. E eu percebi que tinha uma vantagem. Eles não sabiam que eu sabia. Roberto continuaria fingindo ser o marido perfeito, Juliana continuaria fingindo ser minha amiga. E eu poderia usar isso a meu favor. Mas o que vocês vão ouvir agora no próximo capítulo, bem, aí não teve mais volta. A última descoberta que fiz foi a mais devastadora de todas. Era uma quinta-feira, 2 semanas depois que descobri as mensagens. Roberto havia saído para mais um dos seus encontros de liderança e eu estava organizando o guarda-roupa quando encontrei, no bolso de uma camisa social dele, um papel dobrado. Era um ultrassom. Por um momento pensei que talvez fosse de alguma mulher da igreja que havia pedido oração para a gravidez. Mas quando olhei o nome, Juliana Santos Silva. Data, 2 semanas antes. E no exame estava escrito, gestação de aproximadamente 8 semanas. Gente, eu precisei sentar no chão do quarto. Juliana estava grávida. E se Roberto estava carregando aquele exame no bolso, significava que o filho era dele. Meu marido não apenas me traía, ele havia engravidado a amante. Vocês conseguem imaginar? 18 anos de casamento, 2 filhos criados juntos, e ele ia ter um filho com outra mulher, uma mulher 18 anos mais nova, que frequentava minha casa, que cantava na igreja onde ele pregava sobre família e fidelidade. Mas sabe o que mais me revoltou? Lembrei de uma conversa 3 anos antes, quando comentei sobre ter outro filho. Roberto disse que não queria mais filhos, que 2 estavam bom. E agora ele ia ter um filho com amante?
Foi nesse momento que qualquer resquício de dó morreu completamente. Roberto não merecia nenhuma conversa, nenhuma chance de explicação. Ele merecia ser exposto publicamente da forma mais humilhante possível. Passei o fim de semana inteiro arquitetando meu plano. E então me veio a ideia perfeita. O culto de domingo à noite. Roberto sempre fazia um momento de testemunhos no final do culto. Era o momento perfeito para meu testemunho. Precisava de ajuda para executar meu plano e sabia exatamente quem poderia me ajudar. Minha irmã Cláudia. Quando contei tudo, incluindo a gravidez, ela ficou furiosa. Beatriz, esse homem precisa ser exposto. Ele está zombando de Deus e da igreja. Primeiro precisávamos de provas físicas. Imprimi todas as conversas que havia fotografado. 47 páginas de mensagens entre Roberto e Juliana. Mensagens de amor, combinando encontros, falando de mim e do Marcos, planejando o futuro juntos. Segundo, escolhi o momento. Domingo seguinte, culto da noite, que sempre tinha mais gente. Queria que o máximo de pessoas possível fosse testemunha da minha revelação. No sábado à noite, Roberto chegou carinhoso demais. Trouxe flores e disse que queria conversar sobre nosso relacionamento. Provavelmente Juliana havia pressionado ele sobre a gravidez e ele estava ensaiando como me pedir o divórcio. Fingi interesse. Ele disse que andava refletindo sobre nossa vida, que talvez precisássemos avaliar nossos caminhos. Linguagem de covarde. Estava preparando o terreno para me deixar, mas queria que eu tomasse a iniciativa. Respondi que também estava pensando em nós e que no domingo à noite poderíamos conversar. Ele ficou aliviado e dormiu tranquilo. Eu não consegui pregar o olho. Chegou o domingo. Roberto acordou bem-humorado. Tomamos café juntos. Para qualquer pessoa observando, éramos uma família normal. Só eu sabia que aquele seria o último domingo da nossa vida como família. Durante o culto da manhã, Roberto pregou sobre perdão e restauração. Que hipocrisia! Juliana cantou Deus está no controle. Eles não se olharam diretamente, mas eu percebi a tensão entre eles. À tarde, finalizei os preparativos com Cláudia. Organizamos todas as provas em envelopes separados. Você vai conseguir, Bia, e vai se sentir livre depois disso, ela me disse. Chegou a hora. Culto da noite, igreja lotada. Cerca de 200 pessoas. Roberto dirigindo o culto, Juliana no grupo de louvor cantando como um anjo, Marina e Gabriel a meu lado, sem imaginar que suas vidas iam mudar nos próximos minutos. Quando chegou o momento dos testemunhos, várias pessoas falaram. E então Roberto disse, alguém mais gostaria de dar um testemunho? Eu me levantei. Eu gostaria de compartilhar algo importante com a igreja. Roberto sorriu, pensando que eu ia falar sobre família. Caminhei até a frente com um envelope de provas. Fiquei de frente para toda a congregação, Roberto ao meu lado sorrindo orgulhoso, Juliana tranquila no grupo de louvor. Irmãos, comecei. Há 18 anos, me casei com um homem que acreditava ser íntegro e fiel. Durante todo esse tempo, apoiei seu ministério e confiei plenamente nele como esposo e pastor. As pessoas sorriram, achando que era um testemunho de gratidão. Roberto continuava sorrindo, mas começou a franzir a testa, percebendo algo diferente no meu tom. Mas há 2 semanas, Deus permitiu que eu descobrisse quem realmente é o homem com quem vivo. E hoje, preciso expor a verdade, porque esta igreja merece saber que tipo de pastor tem. O sorriso de Roberto desapareceu. Juliana ficou pálida. Um murmúrio se espalhou pela igreja. Roberto me trai há mais de 1 ano com a cantora Juliana. Eles se encontram no escritório pastoral quando diz estar em reuniões. Frequentam motéis nos fins de semana. E o pior, Juliana está grávida de 10 semanas de um filho dele. O silêncio foi ensurdecedor. Roberto ficou branco. Juliana começou a tremer. O Marcos largou as baquetas em choque. E eu continuei. Tenho aqui 47 páginas de conversas entre eles, extratos bancários dos gastos em motéis e o exame de ultrassom que meu marido carrega no bolso há 2 semanas. Roberto tentou me interromper. Beatriz, para! Você está fora de si. Mas eu não parei. Não, Roberto, você que estava fora de si quando traiu os votos diante de Deus e ainda tinha coragem de pregar sobre fidelidade. Comecei a distribuir cópias das conversas. Juliana gritou, isso não é verdade. Mas eu estava preparada. Então me explique esse ultrassom com seu nome, mostrando gravidez exatamente no período que vocês se relacionam.
O Marcos gritou para Juliana: "É verdade que você está grávida?" Ela começou a chorar sem conseguir responder. A igreja inteira entrou em tumulto. Roberto tentou uma última cartada. "Minha esposa está passando por um momento difícil." Mas eu interrompi. "Momento difícil é descobrir que há 18 meses sou enganada. É saber que preparei jantares para a amante do meu marido." E então disse as últimas palavras. "Esta é minha última vez aqui como esposa do pastor Roberto. Ele pode ficar com sua amante grávida, mas que não conte comigo para sustentar essa farsa. E vocês decidam se querem ser pastoreados por um mentiroso." Peguei Marina e Gabriel pela mão e saí da igreja de cabeça erguida, deixando 18 anos de mentiras para trás. Roberto ficou no púlpito, diante de 200 pessoas que agora sabiam exatamente quem ele era. Mas vocês acham que minha vingança se resumiu a essa exposição? Ah, isso foi apenas o começo. Nos dias seguintes, as consequências foram muito além do que imaginei, e vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Quando saí daquela igreja no domingo à noite, eu não imaginava a dimensão do que eu havia acabado de fazer. Pensei que estava apenas expondo um marido traidor, mas, na verdade, havia começado uma revolução naquela comunidade. E nos dias seguintes, descobri que minha coragem inspirou muito mais pessoas do que eu jamais imaginei. Na segunda-feira de manhã, meu telefone não parou de tocar. A primeira ligação foi da Sandra, uma das mulheres da liderança da igreja. Ela estava chorando ao telefone. "Beatriz, você foi muito corajosa. Preciso te contar uma coisa. Eu sempre desconfiei de alguma coisa entre Roberto e Juliana, mas nunca tive coragem de falar nada." E então ela me contou que outras mulheres da igreja também haviam percebido sinais estranhos, o jeito que Roberto olhava para Juliana durante os cultos, como ele sempre arranjava desculpas para conversar com ela após os ensaios, como Juliana havia mudado o visual nos últimos meses, cabelo mais arrumado, roupas mais justas, maquiagem mais elaborada. Mas sabe o que mais me impressionou? Sandra me disse que várias esposas da igreja comentavam entre si sobre como Roberto havia mudado nos últimos meses. Mais vaidoso, mais distante da família, sempre com pressa para sair de casa. A gente percebia, Bia, mas ninguém imaginava que fosse até esse ponto. A segunda ligação foi ainda mais chocante. Era da Márcia, esposa de um dos diáconos. Ela me contou que Roberto havia feito investidas em direção a ela há uns 6 meses. Ele disse que eu era uma mulher especial, que merecia ser mais valorizada. Na época, achei que era apenas carinho pastoral, mas agora entendo que ele estava testando o terreno comigo também. Gente, vocês conseguem imaginar? Roberto não estava apenas traindo comigo e com Juliana. Ele estava se aproveitando da posição de pastor para se encimar para outras mulheres da igreja. Quantas outras ele não teria abordado se eu não tivesse descoberto e exposto tudo? Na terça-feira recebi uma visita inesperada. O Marcos. Coitado, ele estava destruído. Veio me agradecer por ter aberto os olhos dele, mas também para desabafar sobre a situação que estava vivendo. Juliana havia confirmado a gravidez, mas estava negando que o filho fosse de Roberto. Ela diz que o bebê é meu, que vocês estão inventando essa história toda para destruir a vida dela. Mas, Beatriz, eu não sou bobo. Fiz as contas e justamente no período da concepção ela estava sempre ensaiando com o grupo de louvor. Ensaiando coisa nenhuma. Marcos me mostrou mensagens que havia encontrado no telefone de Juliana. Conversas onde ela dizia para uma amiga que estava apaixonada pelo pastor e que logo estaria livre para ficar com ele. Mensagens onde ela falava que eu era uma mulher amarga, que eu não sabia valorizar o marido. Que falta de caráter. Mas o que mais me tocou foi quando Marcos disse: "Beatriz, obrigado por ter tido coragem de falar a verdade. Eu estava vivendo uma mentira, assim como você. Pelo menos agora posso tomar decisões baseadas na realidade, não em ilusões." E as decisões não demoraram para vir. Na quarta-feira, soube através da Sandra que havia acontecido uma reunião extraordinária da liderança da igreja. Roberto havia sido afastado do ministério pastoral por tempo indeterminado. A diretoria decidiu que ele não tinha mais condições morais de liderar a congregação. Juliana também foi desligada do grupo de louvor. Na realidade, ela e Marcos pararam de frequentar a igreja completamente.
Soube depois que eles estavam morando separados e que Marcos havia pedido o divórcio. A gravidez, que deveria ser uma alegria, virou o centro de uma guerra judicial para determinar a paternidade. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? A reação dos meus filhos. Marina e Gabriel, que no domingo ficaram em choque com tudo que viram, aos poucos foram entendendo a situação. Marina, que já tem 16 anos, veio conversar comigo na quinta. Mãe, eu sempre achei estranho o pai tá tão diferente ultimamente. Ele não conversava mais conosco como antes, estava sempre no celular, sempre com pressa. E quando a senhora expôs tudo na igreja, eu me senti aliviada, porque finalmente entendi que não era impressão minha. Gabriel, sendo mais novo, demorou mais para processar, mas ele me disse uma coisa que me emocionou muito. Mãe, o que a senhora fez foi corajoso. O pai mentiu para todo mundo, inclusive para nós. A senhora defendeu nossa família da única forma que podia. Saber que meus filhos entenderam minha atitude e me apoiaram foi fundamental para eu seguir em frente. Porque, sejamos sinceras, expor publicamente o pai dos seus filhos não é uma decisão fácil. Mas eles perceberam que eu não fiz por vingança mesquinha, fiz por dignidade e honestidade. Roberto, por sua vez, demorou uma semana inteira para aparecer em casa. Quando finalmente chegou na quinta-feira à noite, estava completamente diferente. Abatido, sem aquela postura de homem confiante que sempre teve. Ele pediu para conversar comigo a sós. Beatriz, eu sei que errei. Sei que te magoei profundamente, mas não precisava ter sido daquela forma, na frente de todo mundo. Vocês acreditam? Ele ainda tentava me culpabilizar pela forma como eu expus a traição dele, como se o problema fosse eu ter contado e não ele ter traído. Respondi com toda a calma. Roberto, você teve 18 meses para ser honesto comigo. Teve dezenas de oportunidades para confessar, para pedir desculpas, para tentar corrigir o erro. Você escolheu continuar mentindo, continuar me humilhando, continuar usando a igreja para esconder sua farsa. A forma como eu descobri foi apenas consequência das suas escolhas. Ele tentou argumentar que ainda me amava, que Juliana havia sido um erro, que poderíamos reconstruir nossa família. Mas eu já estava muito além desse ponto. Roberto, não existe reconstrução possível sobre uma base de 18 meses de mentiras. E, principalmente, não existe futuro entre nós quando você está esperando um filho com outra mulher. Foi aí que ele me contou a verdade sobre a gravidez. Juliana havia procurado ele no sábado, depois da exposição na igreja, desesperada e furiosa. Ela queria que ele assumisse publicamente a paternidade e pedisse divórcio para se casar com ela. Quando Roberto hesitou, ela o ameaçou de processos e escândalos ainda maiores. Beatriz, eu não sei o que fazer, tá tudo fora de controle, a igreja me afastou, o Juliano está me pressionando, o marido dela está ameaçando me processar, minha vida virou um caos. Senti uma pontada de pena, mas logo lembrei de todos os meses que sofri calada, de todas as vezes que ele mentiu no meu rosto. Roberto, você criou esse caos, agora vai ter que lidar com as consequências. Mas uma coisa eu posso te garantir, não vou mais fazer parte dessa confusão. Quero o divórcio e quero que você saia de casa o mais rápido possível. Ele ainda tentou me convencer a pensar melhor, disse que precisávamos ser maduros por causa dos meninos, mas eu já havia tomado minha decisão. Procurei um advogado na sexta-feira mesmo e dei entrada no processo de divórcio por causa de adultério. Com todas as provas que tinha, seria um processo rápido e sem complicações. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Ribeirão Preto não é uma cidade pequena, mas a comunidade evangélica aqui é bem articulada e todo mundo ficou sabendo da história. E sabe qual foi a reação da maioria das pessoas? Apoio total à minha atitude. Recebi mensagens de mulheres que eu nem conhecia direito, elogiando minha coragem. Algumas contavam histórias parecidas que haviam vivido, outras diziam que se inspiraram em mim para tomar decisões difíceis em seus próprios casamentos. Uma mulher me escreveu: Beatriz, você mostrou que podemos ser fortes e dignas mesmo na pior situação. Mas nem tudo foram flores. Algumas pessoas criticaram a forma como expus Roberto. Diziam que eu deveria ter resolvido em casa, que roupa suja se lava em casa,
que foi falta de sabedoria fazer tudo publicamente. Para essas pessoas, eu sempre respondi a mesma coisa. Quando seu marido usa a igreja para esconder traições, a igreja tem direito de saber a verdade. E teve uma consequência que eu não esperava. Outras histórias de traição e abuso de poder na comunidade evangélica começaram a vir à tona. Mulheres que se sentiram encorajadas pela minha atitude começaram a denunciar pastores, líderes e diáconos que se aproveitavam de suas posições. Foi como se eu tivesse aberto uma comporta que estava represada há anos. 2 semanas depois da exposição, Roberto saiu definitivamente de casa. Alugou um apartamento pequeno do outro lado da cidade e levou apenas suas roupas e objetos pessoais. Os meninos ficaram comigo. Visitam ele nos fins de semana, mas escolheram continuar morando na nossa casa. Juliana teve o bebê 6 meses depois, um menino. O exame de DNA confirmou que o Roberto era o pai. Eles não se casaram. Na verdade, mal se falam. Ele paga a pensão para a criança, mas não tem um relacionamento estável com Juliana. A paixão, que parecia tão intensa nas mensagens que li, se desfez completamente quando teve que enfrentar a realidade. Quanto à igreja, passou por uma renovação completa. Chamaram um novo pastor, revisaram todos os protocolos de conduta da liderança e implementaram um código de ética mais rígido. Várias pessoas me disseram que a igreja ficou mais saudável depois de tudo que aconteceu. Mas vocês sabem qual foi a maior mudança? Em mim mesma. Descobri uma força que não sabia que tinha. Aprendi que posso enfrentar qualquer situação com dignidade e coragem. E, principalmente, aprendi que às vezes é preciso ter coragem de destruir algo que parece bom para construir algo que seja verdadeiro. E essa lição, meus queridos, foi apenas o começo da minha nova vida. Porque depois de passar por tudo isso, depois de descobrir quem eu realmente sou quando sou testada ao limite, eu tive que reconstruir completamente a minha identidade. E vocês não imaginam o que essa reconstrução me trouxe de surpresas. E agora chegamos ao final desta história que mudou completamente minha vida. Hoje, 3 anos depois daquela exposição na igreja, posso dizer que foi a melhor decisão que já tomei. Mas antes de contar como minha vida se transformou, quero compartilhar com vocês as lições mais importantes que aprendi nesse processo, porque tenho certeza de que muitos de vocês vão se identificar com o que vou falar. A primeira lição que aprendi é que a intuição feminina raramente erra. Durante meses eu senti que algo estava diferente com Roberto, mas escolhi ignorar esses sinais porque confiava nele. Hoje entendo que quando uma mulher experiente sente que algo não está certo em seu relacionamento, ela deve investigar. Nossa intuição é um presente, não uma paranoia. A segunda lição é sobre dignidade. Durante 18 anos, construí minha identidade sendo a esposa do pastor. Quando descobri a traição, percebi que havia perdido a mim mesma nesse papel. Aprendi que nossa dignidade não pode depender do comportamento de outras pessoas, nem mesmo do nosso marido. Nossa dignidade vem de dentro, das nossas escolhas, da nossa integridade. A terceira lição foi sobre coragem. Vocês não imaginam como foi difícil tomar a decisão de expor Roberto publicamente. Eu podia ter escolhido o caminho mais fácil, confrontá-lo em casa, aceitar suas desculpas, fingir que nada havia acontecido. Mas aprendi que às vezes ser corajosa significa escolher o caminho mais difícil, porque é o caminho certo. E sabe qual foi a maior surpresa na minha reconstrução? Descobri que sou muito mais forte e capaz do que imaginava. Durante anos, Roberto tomava todas as decisões importantes da casa. Eu me acostumei a ser dependente dele financeiramente, emocionalmente, socialmente. Mas quando me vi sozinha, descobri que posso cuidar perfeitamente de mim mesma e dos meus filhos. 3 meses após o divórcio, comecei a trabalhar novamente. Havia parado de trabalhar quando Marina nasceu, 16 anos antes. Confesso que estava assustada, achando que seria difícil voltar ao mercado de trabalho depois de tanto tempo. Mas consegui um emprego em uma clínica veterinária aqui em Ribeirão Preto. Sempre gostei de animais. E hoje sou supervisora administrativa lá. E tem uma coisa que vocês vão achar interessante. Trabalhar novamente me devolveu uma autoestima que eu nem sabia que havia perdido.
Ter meu próprio dinheiro, minhas próprias responsabilidades, minha própria identidade profissional foi libertador de uma forma que não consigo descrever. Toda mulher deveria experimentar essa sensação de independência. Marina e Gabriel se adaptaram muito bem à nova realidade. Marina, que hoje tem 19 anos, está na faculdade fazendo psicologia. Ela sempre me diz que minha atitude naquela noite na igreja foi um exemplo de força feminina para ela. Mãe, você me ensinou que uma mulher não precisa aceitar ser desrespeitada, independente de quem seja a pessoa. Essas palavras dela valem mais que qualquer elogio. Gabriel, agora com 17 anos, mantém um relacionamento respeitoso com o pai, mas escolheu ficar morando comigo. Ele me disse uma vez: Mãe, o que o pai fez foi errado, mas a forma como a senhora lidou com isso me ensinou sobre caráter. Ouvir isso do meu filho me encheu de orgulho. E Roberto? Bem, Roberto está vivendo as consequências das escolhas dele. Perdeu o ministério pastoral definitivamente, nenhuma igreja quis recebê-lo depois do que aconteceu. Trabalha hoje como vendedor em uma loja de materiais de construção. Tem uma vida modesta, paga pensão para o filho que teve com Juliana e, pelos relatos que chegam até mim, está bem sozinho. Juliana se mudou para outra cidade logo depois que o menino nasceu. Soube por uma conhecida em comum que ela casou com outro homem que assumiu a criação do filho como se fosse próprio. Roberto vê o menino uma vez por mês, quando muito. A grande paixão que parecia justificar toda aquela traição durou menos de 6 meses após ser exposta. Marcos, coitado, refez completamente sua vida. Ele se mudou para São Paulo, começou a frequentar uma igreja diferente e no ano passado me mandou um cartão anunciando que havia se casado novamente. Escreveu: Beatriz, obrigado por ter me aberto os olhos. Hoje sou um homem muito mais feliz e consciente. Me alegrei muito por ele. Mas vocês querem saber qual foi a maior mudança na minha vida? Descobri o amor próprio. Durante anos, busquei validação no olhar de Roberto, na aprovação da igreja, na opinião dos outros. Hoje, aos 55 anos, aprendi que a opinião mais importante sobre mim é a minha própria, e posso dizer que gosto muito da mulher que me tornei. Inclusive, há 1 ano e meio atrás, conheci alguém especial. Seu nome é Carlos, tem 58 anos, é veterinário, conheci ele através do trabalho na clínica. É um homem íntegro, divorciado há 5 anos, pai de 2 filhas já adultas. Não temos pressa para nada. Estamos construindo um relacionamento baseado em respeito, companheirismo e honestidade. Carlos conhece toda a minha história, inclusive assistiu aos vídeos que circularam na internet na época da exposição. Sim, alguém filmou tudo naquela noite na igreja e postou nas redes sociais. Ele me diz sempre que admira minha coragem, e que foi essa coragem que o atraiu em mim. Beatriz, você é uma mulher que sabe o que quer e não aceita ser desrespeitada. Isso é muito atraente. E sabe uma coisa que me deixa muito orgulhosa? Nos últimos 3 anos, recebi dezenas de mensagens de mulheres que assistiram aos vídeos da minha exposição ou ouviram minha história de outras formas. Mulheres que se inspiraram na minha atitude para tomar decisões difíceis em suas próprias vidas. Uma delas me escreveu: Beatriz, sua coragem me deu forças para denunciar meu marido que me agredia. Hoje sou livre e feliz. Outra disse: você me mostrou que mulher de 50 anos pode recomeçar e ser feliz sozinha. Essas mensagens me emocionam profundamente, porque mostram que minha dor não foi em vão. Ela serviu para ajudar outras mulheres. Hoje, entendo que aquela terça-feira de março, quando eu encontrei o celular de Roberto na cozinha, não foi o dia que a minha vida desabou. Foi o dia que a minha verdadeira vida começou, porque só quando paramos de viver a mentira é que podemos começar a viver a nossa verdade. E qual é a minha verdade? Que sou uma mulher forte, independente, capaz de tomar decisões difíceis e de reconstruir minha vida quantas vezes for necessário. Que não preciso de um homem para me completar, mas posso escolher compartilhar minha vida com alguém que me respeite e me valorize. Que minha idade não é uma limitação, é uma vantagem, porque aos 55 anos sei exatamente quem sou e o que quero. Para vocês que estão me ouvindo e que talvez estejam passando por situações parecidas, quero deixar uma mensagem. Não tenham medo de serem corajosas. Não aceitem viver uma mentira por segurança ou comodidade.
Não deixem que ninguém, nem mesmo o marido de décadas, destrua sua dignidade e autoestima. Vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês são mais capazes do que acreditam. E vocês merecem viver uma vida verdadeira, baseada no respeito e na honestidade. Se eu conseguir, aos 52 anos, reconstruir completamente minha vida, vocês também conseguem. A vingança que planejei naquela época não foi contra Roberta ou Juliana, foi a favor de mim mesma. Foi escolher minha dignidade acima do conforto da mentira. Foi decidir que merecia mais do que estava recebendo. E hoje posso dizer, valeu cada segundo daquele momento difícil. Espero que a minha história tenha tocado vocês de alguma forma. Espero que tenham entendido que não importa a idade que temos, sempre podemos escolher recomeçar. Sempre podemos escolher nossa dignidade. Sempre podemos escolher a verdade. Agora quero saber de vocês. O que acharam da minha história? Acham que fiz certo ao expor Roberto publicamente? Conhecem alguma história parecida? Deixem nos comentários suas opiniões, suas experiências, suas reflexões. Adoro conversar com vocês e saber como minhas histórias impactam a vida de cada uma. E se vocês gostaram do conteúdo do meu canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tenho muitas outras histórias reais para compartilhar com vocês. Histórias de superação, de coragem, de mulheres que enfrentaram grandes desafios e saíram vitoriosas. Até o próximo vídeo e lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam.